Graça e paz, meus irmãos. Bem, já peço desculpa pela voz que não está 100%, mas está bem melhor do que estava nesses últimos 2 dias. Então dá para a gente poder ministrar nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, a partir do versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. E assim que você achar, por favor, se coloque de pé. Vamos fazer a leitura das Escrituras. Todos já acharam? Nem todos? Vamos lá. Colossenses 3, do 12 ao 17. Nos diz o seguinte o texto: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por aqui estarmos em mais um culto da nossa Jubrac, e queremos também, Senhor, te entregar esse momento de meditação na tua santa palavra, que ao observarmos estes 6 versículos da carta de Paulo aos Colossenses, o nosso coração possa ser alimentado pela porção das Escrituras que nos remeterá ao tema que nos foi proposto. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, mas não feche a sua Bíblia. Bom, meus irmãos, o tema de hoje é mantendo relacionamentos saudáveis. E esse texto não fui eu que escolhi, mas foi o Senhor que me motivou a falar sobre ele, esse recorte. Normalmente quando prego nesse texto é do 1 ao 17, mas aí a gente passaria aqui até amanhã de manhã, e amanhã de manhã já é EBD. Então, peguei esses 6 versículos que são importantes para que a gente possa abordar esse tema de relacionamentos, seja em que esfera esse relacionamento for. E a nossa intenção nessa noite é apresentar, através desse breve trecho da carta de Paulo aos Colossenses, características, atributos que vão ser necessários de ser evidenciados na vida do cristão, a fim de que ele mantenha saudáveis os seus relacionamentos, seja com Deus, seja com seus familiares, seja com os seus amigos, seja com os seus irmãos na fé. Então que Deus nos guie na exposição desse sermão. Essa é a minha oração. Eu dividi em 4 partes. O texto é pequeno, mas ele tem muita riqueza. E a primeira parte que eu quero falar com vocês hoje à noite é atributos do povo escolhido de Deus. O versículo 12 traz isso para a gente. Vamos observar aí o versículo de número 12.
que diz o seguinte para a gente: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esses são os atributos que nós vamos analisar. Atributos do povo escolhido de Deus. São 5 que são trazidos nesse versículo. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que nós somos o povo escolhido de Deus. É assim que Paulo começa o versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus. O que é que isso implica? O que é que isso representa? O que é que isso quer dizer, ser povo escolhido de Deus? Nós fomos criados para ser santos. Essa é a primeira questão. Efésios 1, versículo 4 diz que nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, como povo escolhido de Deus, nós precisamos ser santos. Um atributo que promove a glória de Deus. À medida que nós procuramos ser santos, apesar das nossas dificuldades e debilidades, mas isso promove a glória de Deus. Ele é glorificado pela nossa busca incessante por santidade. E essa é uma das finalidades da nossa existência. Nós fomos também criados para glorificar a Deus. Então, se a nossa santidade glorifica a Deus, nós estamos cumprindo uma das razões de termos vindo a essa terra, de termos sido criados por Deus. Ver seu povo andar em santidade satisfaz a Deus, alegra a Deus, porque nós fomos criados para isso. E se estamos cumprindo aquilo para que fomos criados, isso satisfaz aquele que nos criou. Dá para perceber isso? Mas a reação de Deus não é somente de satisfação, alegria por isso. Nós fomos eleitos para viver em santidade, e isso nos faz experimentar o seu amor por nós. Veja como é que ele diz aqui: é um povo santo, povo escolhido de Deus, santo e amado. Não somente um povo escolhido para ser santo, mas também para ser amado. E nós somos amados por Deus. Ele nos escolheu em um ato de amor. Ele não tinha por que nos escolher. Nós éramos o quê? Pecadores. E Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Outra coisa, Deus é suficiente no seu próprio ser. Se Ele é suficiente em seu próprio ser, Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Mas o seu amor o impulsionou a criar um povo para a sua glória, para o seu louvor. E esse povo tem o privilégio de servi-lo com fidelidade, com integridade e igualmente com amor. Então Deus nos escolheu em um ato de amor e Ele nos ama por sua escolha. Ele não é forçado a nos amar. Os nossos atos não manifestam o amor de Deus. Ele nos ama porque nós fazemos determinada coisa, porque nós o obedecemos. Ele não nos ama mais por conta disso. Ele nos ama pela sua livre vontade. Ele escolheu nos amar. E Ele escolhe nos amar todos os dias. Ele não muda de opinião. Às vezes a gente muda de opinião em relação a uma pessoa. Nós dizemos que amamos num dia e depois de determinados anos nós dizemos: eu escolhi não amar mais. O amor se acabou. Eu vou embora. E Ele não. Ele escolheu nos amar e está conosco todos os dias, renovando as suas misericórdias e reforçando o amor que sente por nós. Mas primeiramente o amor pela sua própria glória. Como povo eleito para viver em santidade e amado por Deus, é preciso que nós nos revistamos de alguns atributos. É assim que Paulo continua: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Essa é a primeira questão. Veja só, aqui ele expõe aos irmãos de Colossos, mas isso também serve para nós. Essa palavra é atemporal e ela é extremamente necessária para a nossa realidade ainda hoje. Veja só,
Profunda compaixão, o que ele quer dizer com isso? Se revista de profunda compaixão. A compaixão é um relacionamento de profunda compaixão, é um relacionamento afetivo que traz cuidados para com aqueles que estão feridos e desanimados. Para que a gente mantenha um relacionamento saudável entre nós que somos irmãos em Cristo, nós devemos acolher aqueles que estão feridos e procurar pela palavra de Deus tratar de suas feridas. A igreja não é um local para que a gente esmague a cana quebrada, para que a gente trate aquele que está tentando voltar à superfície e colocá-lo para baixo, mas é um local para que nós, pela palavra de Deus, possamos cuidar daqueles que já foram feridos na batalha, para que eles possam se levantar e na força que Deus os provê, possam ainda ser muito mais produtivos. Mas não somente isso, também acolher aqueles que estão desanimados. Isso é natural do ser humano. Às vezes você pode dizer: eu não tinha por que estar aqui hoje, porque eu acordei hoje e estava desanimado. Eu não tinha vontade de fazer nada, eu só queria ficar na cama. Chovendo, frio, é um sábado, vou ficar até 10 horas da manhã. E você pode fazer isso, principalmente se você não tem trabalho hoje. Mas se a gente se acostuma a não cortar esse ciclo vicioso de desânimo, isso vai começar a passar de simplesmente uma acomodação de dormir mais tarde para um desejo infinito de não sair da cama, de não ver a luz do sol, de não se relacionar com as pessoas. E esse desânimo vai tomando conta e chega ao ponto de nos atrapalhar no nosso trabalho, no ministério, nas nossas amizades, nas relações familiares. E não raramente esse desânimo ganha volume e se torna uma depressão. A gente já não tem vontade de fazer absolutamente nada, inclusive orar e ler a Bíblia. Mas é aqui na igreja, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, que nós podemos sair animados, porque nós escutamos a palavra, nós escutamos os testemunhos dos irmãos, nós temos palavras de ânimo que vêm de cada um deles, nós temos a ministração ao nosso coração nos mostrando que aquilo que estamos vivendo não é o fim, que há muito mais para ser vivenciado, experimentado por aquilo que Deus tem reservado para nós. Então aqueles que chegam aqui desanimados têm a oportunidade de sair daqui através do relacionamento com os irmãos de uma forma muito mais alegre, muito mais satisfeita em Deus, e esse desânimo vai embora. É óbvio que tem momentos em que a gente vem para a igreja, entra mudo, sai calado, não se relaciona com as pessoas, não dá uma paz do Senhor, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, e isso dificulta muito que a gente chegue desanimado e saia animado. Para que eu saia animado, eu preciso me abrir para a palavra de Deus, eu preciso me abrir para um relacionamento saudável com o povo de Deus. Eu preciso estar aberto para conversar com as pessoas, eu preciso estar aberto também para orientar as pessoas e ser orientado por elas. É uma eterna troca. Nós estamos aqui não para que simplesmente eu suba ao púlpito e oriente vocês, e vocês tenham minha palavra como autoritativa, mas eu também sento e ouço qualquer um de vocês nessa troca de experiências e sinto que Deus, através de vocês, podem falar ao meu coração e eu posso aprender com isso. E se algum dia eu entrar nessa igreja desanimado, eu sei que Deus vai utilizar-se de alguma pessoa para falar na sua palavra e animar o meu coração. É por isso que a gente continua vindo para essa igreja, é por isso que a gente continua crendo no mesmo Deus, é por isso que a gente entende que a vida do crente precisa ser permeada por uma profunda compaixão. Um dia vai ser você precisando, outro dia serei eu. E para que a gente mantenha um relacionamento saudável, para que esse ambiente seja saudável para as nossas vidas, nós precisamos de profunda compaixão, ou como algumas versões colocam, ternos afetos de misericórdia. Mas eu quero chamar a atenção para um texto que nos mostra exatamente isso da parte de Cristo, porque
cada situação, cada atributo que eu vou mostrar aqui para vocês, não é um atributo que eu tenho, não é um atributo que eu estou simplesmente ensinando para você, mas é que Cristo nos ensina. O nosso grande exemplo de relacionamento é o próprio Cristo, e através dele a gente vai saber como se relacionar com as pessoas de maneira saudável. E ele tinha compaixão, ele era compassivo. Mateus 9,36 diz o seguinte: ao ver multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Você olha para uma pessoa da sua realidade profissional, ou da sua escola, ou da sua universidade, e percebe, e é extremamente perceptível. Eu conversava com a Elaine um pouquinho antes do culto sobre essa realidade. Nós temos muitos jovens que estão perdidos, desamparados, aflitos, sem saber o porquê de estarem fazendo determinadas coisas, o para quê de estarem vivendo. Eles perderam o sentido de viver. Um dia passa, o outro vem, o aniversário já não tem mais sentido, o trabalho não tem mais sentido, o estudo não tem mais sentido, e ele se enche de atividades pensando que aquilo vai trazer alguma finalidade para a sua vida, e não traz. Alguma satisfação? Não traz. Preencher o vazio do coração? Muito menos. A gente vê pessoas que estão aflitas buscando um trabalho, e elas só vão descansar quando tiverem aquele trabalho que elas querem. A gente vê pessoas que querem uma vida acadêmica bem sucedida e estão focando nisso. E a gente percebe que depois de anos estudando, trabalhando, se esforçando, correndo para cá, para lá, a pessoa vai ter vários papéis, vários certificados, pode até ter uma conta bancária muito boa, mas ainda vai restar um vazio no seu coração, se ela não estiver totalmente satisfeita em Cristo. Por isso que aquelas pessoas que ele via ali eram pessoas que não tinham sentido de vida. Elas estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor, não tinham direção. O que o pastor faz com as ovelhas? Dá direção para que elas andem, mas também resgata, refreia quando elas querem se desgarrar. Ele dá os limites para as ações das ovelhas. E o nosso pastor celestial dá limites para as nossas ações, onde nós devemos atuar e onde não. O que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. E isso com uma profunda compaixão. Não é no grito, não é na pancada, é com amor. Ele olhou para aquelas multidões e viu gente perdida, gente desanimada, gente aflita, gente desamparada, e ele teve compaixão. Nós não podemos olhar para as pessoas que nós encontramos por aí e realmente percebemos o quanto elas estão perdidas, desamparadas, aflitas, preocupadas com o amanhã, não lançando sobre Deus as suas ansiedades, não percebendo que Ele tem cuidado de nós. Nós não podemos olhar para elas e desprezá-las porque elas não têm Deus, mas nos relacionarmos com ela com a profunda compaixão. Eu já fui um desses, e eu posso voltar a ser, se eu não me agarrar na verdade de que Deus cuida de mim, e que Deus é o meu pastor. Se eu não tiver na minha mente muito bem fixado, de que quem governa a minha vida é Deus, eu vou ter a falsa tentação de querer governar minha própria vida, e eu vou ficar tão aflito e desamparado quanto eles. Então eu preciso ter compaixão deles e apresentar esse Deus compassivo, que nos direciona na vida, para o louvor da sua glória. Há um segundo atributo, que é a bondade. E o que é a bondade? A bondade é a prontidão para fazer o bem, mesmo quando talvez seja imerecido. Certamente você já escutou, eu já escutei muitas vezes, e fazia parte da linguagem dos mais antigos da minha família. Minha mãe sempre me dizia que meu avô
Isso principalmente nos momentos que eu me decepcionei por ajudar alguém. Então ela dizia assim: seu avô já dizia, fazer o mal é pecado e o bem é perdido. Essa era uma visão que existia mais para trás. E de fato, parece que às vezes o bem que a gente está pronto a fazer para alguém é imerecido, porque aquela pessoa não é grata, porque aquela pessoa nos decepciona, porque aquela pessoa nos responde com o mal. E parece que quanto mais você faz o bem, menos aquela pessoa percebe que você quer manter um relacionamento saudável com ela. Mas é a nossa responsabilidade enquanto cristãos, quanto mais ela bate, mais você afaga. Quanto mais ela te prejudica, mais você a beneficia. Por quê? Porque quem está em você te impulsiona a isso. O seu caráter não é o caráter do mundo, que é olho por olho, é dente por dente, responder o mal com o mal. Nós precisamos responder o mal com o bem. Por isso eu gosto dessa definição: é uma prontidão para fazer o bem, independente da situação, mesmo quando talvez ele seja imerecido. Porque se talvez o bem que nos foi feito de nos dar a vida foi merecido, é graça. Fomos salvos pela graça. Tudo o que nós recebemos das mãos de Deus, não há nenhum merecimento em nós. Por isso, quando eu falo sobre bondade, é um bem que pode parecer imerecido, mas porque de fato ele é. Se eu sou bom para alguém, não sou eu que sou bom para ela, é Deus que é bom para ela através das minhas ações. Eu sou apenas um instrumento, um canal, mas é Deus me movendo para fazer algo de bom para outra pessoa. E nossos relacionamentos precisam exalar essa bondade. Você não pode se relacionar com uma pessoa para tirar vantagens dela, pela influência que ela tem com outros. O amor de fato não busca os seus próprios interesses. Paulo disse isso em 1 Coríntios 13. Nós precisamos olhar para um relacionamento que vai ser por pura bondade. Eu quero estar junto com você para te ajudar, mesmo sabendo que você pode não ser meu ajudador. Isso é independente. Fazer as coisas sem esperar algo em troca é algo muito libertador. De vez em quando eu digo isso para algumas pessoas que eu tenho a oportunidade, quando elas dizem: fulano foi muito ingrato comigo, nunca mais eu ajudo ele. Eu digo: mas não espere nada de ninguém não. Não espere. Só espere em Deus. É o único que a gente tem a certeza que vai nos retribuir alguma coisa. Você sabe que tudo que você faz para Ele, Ele graciosamente lhe recompensa. Mas um amigo, um familiar, um irmão em Cristo, não espere não. Se Ele lhe retribuir, glória a Deus. Se não, glória a Deus do mesmo jeito, porque você fez o que tinha que fazer. A bondade está permeando o seu relacionamento. Tito 3, versículos 4, 5, 6 e 7, olha o que é que diz: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, quando foi que isso se manifestou? Quando é que Deus nos mostrou o seu grande amor? Enviando Cristo para morrer pelos nossos pecados. Veja, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, enviando Cristo, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja, a bondade de Deus o fez enviar Jesus para que nós fôssemos salvos. Por coisas que fizemos?
Não, mas pela sua misericórdia. E nós fomos lavados de forma regeneradora, renovadora pelo Espírito Santo que Ele derramou sobre nós de forma generosa. Generosidade é uma característica de quem é bom. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A bondade de Deus nos faz ter a esperança da vida eterna. Se não fosse assim, se Deus não fosse bom, você teria por que estar aqui? Qual seria a sua esperança? Você não saberia nem o que é vida eterna, porque todos nós estávamos destinados à morte, e morte eterna. Um terceiro atributo é a humildade, uma postura de modéstia e servidão. Marcos 10:45, falando de Jesus novamente: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja só, como é que você se relaciona com seus pais? Você os ama de verdade? Ou você é aquele filho que só espera o café da manhã prontinho na mesa? E quando acorda e não está pronto, você diz assim: bora que eu tenho que ir para a universidade, bora. É bom, né, quando a gente mora com os pais, café da manhã pronto, a roupa a gente embola assim, bota embaixo do travesseiro, vai usar na outra noite mesmo, né? Faz parte. Às vezes a gente não pensa que a gente pode servir dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com nossos pais. Você já pensou, não é só no aniversário, nem dia das mães, dia dos pais não. Você já pensou em acordar seus pais com café da manhã? Amanhã, por exemplo, você já pensou em acordar 30 minutos mais cedo para vir para a EBD e preparar um café da manhã para eles? E para você também, né? Não esqueça que você também está fazendo parte da história. Então, você não está fazendo para os outros, você está incluso na história também. Quando você limpa seu quarto, você não está limpando só seu quarto, você está mantendo a casa de todos mais limpa. A gente tem esse sentimento quando está na casa dos pais, é só servido, mas a gente foi chamado também a servir em pequenas coisas. A gente acha que os amigos devem só servir a gente, então eles devem sempre estar dando coisas a nós. E nós, o que é que damos a eles? Talvez você espere de um amigo que ele lhe dê um presente muito caro durante o tempo do seu aniversário. Talvez ele espere que você dê um presente muito precioso que talvez você esteja sonegando a ele, que é muito melhor do que qualquer presente caro de aniversário. Ele sabe que você é crente, mas você nunca falou de Jesus para ele. Você está perdendo tempo. Para manter um relacionamento saudável com alguém, você precisa ter humildade e entender quais são as necessidades daquela pessoa e buscar ajudá-la nisso, servi-la com aquilo que você tem e ela não. E também se deixar vulnerável para ser visto como alguém que precisa de algo e que vai ser servido em algum momento, mas não somente servido, porque antes você buscou servir. Também fala de mansidão ou cordialidade, em oferecer ajuda, uma abordagem não coerciva para estimular a mudança na vida dos outros. Você quer que as pessoas que você conhece também venham para o reino de Deus. Você quer que aquele seu amigo de faculdade que já está desde o início, está chegando no final do curso, você quer que ele um dia dê um culto e ação de graças pela formatura. Você gostaria muito que aquele seu parente que está afastado do evangelho voltasse à igreja. Você quer muito que os seus pais que não compreendem a sua vontade de estar na igreja e fazer um trabalho pelo Senhor, que eles também se envolvam com a sua vida na igreja. Não simplesmente deixem você na porta da igreja e voltem.
mas estejam com você todos os dias, todos os cultos, porque você sabe o quanto é bom. Então você também quer isso com eles. E você pode oferecer ajuda para eles compreenderem isso, para estimular uma mudança na vida deles, mas isso com mansidão. Não adianta dizer, mas você tem que ir. Eles vão dizer, eu não tenho que ir, eu não tenho obrigação de ir. De fato não tem obrigação. Nem mesmo que você diga assim, mas você é meu pai, você é minha mãe, você precisa ir. Não precisa. Em última instância, de fato não precisa. E talvez ele não se sinta comovido pelo fato de você dizer assim, mas eu preciso que você esteja me apoiando nas questões que eu faço, nas questões que eu abraço, nos projetos que eu quero desenvolver. Talvez ele não se sinta comovido com isso, mas é necessário que você mansamente, pedindo orientação a Deus, possa continuar expressando isso para essas pessoas. Sejam seus pais, sejam amigos, sejam irmãos em Cristo. A mudança que você quer ver na vida deles, você não poderá fazer. Apenas Deus. Você pode falar, você pode orientar, você pode tratar com eles, mas em último caso, somente Deus pode realizar essa mudança. Mas de uma forma muito amorosa, de uma forma muito tranquila, você pode sim falar com eles e estimulá-los a mudar em algum aspecto da vida. E isso me traz ao quinto e último atributo, que é a paciência. Às vezes a gente não tem paciência com as outras pessoas. Eu preciso me trabalhar muito em relação à paciência, porque tem horas que eu quero fazer uma determinada coisa, mas eu sei que não é meu atributo fazer aquilo. Então eu passo para outra pessoa. Mas aquela pessoa demora. Ela não faz do mesmo jeito que eu faço. Ela não faz do mesmo ritmo que eu faço. E passa 1 hora, 2 horas e ela não fez. Aí eu chego lá e faço. Eu não dou espaço para que ela faça. Eu não dou espaço para o desenvolvimento dela. Eu não tive paciência com ela. Às vezes a gente faz isso com os nossos irmãos em Cristo, quando a gente está ensinando, e a gente passou agora por 15 semanas de discipulado. Você acha que todas as pessoas que estiveram aqui conosco aprenderam tudo que foi ensinado nas 15 semanas? Da mesma maneira? Não. Certamente alguma ficou com dúvida na lição 7, outra na lição 9, outra na lição 12. Alguma pode até ter ficado com dúvida nas 15, mas dificilmente alguém entendeu todas as coisas. É um tempo muito curto. Por isso que a gente tem toda a vida pela frente. Não são 4 meses de estudo, é a vida toda, analisando, meditando, memorizando, guardando e aplicando essa palavra. Então eu preciso ter paciência. Eu sou pastor e eu desejo muito isso, eu peço a Deus muito isso, ver todas as pessoas que estão aqui sob a nossa orientação acertando, mas nem sempre elas vão acertar. Eu nem sempre vou acertar. Eu preciso que as pessoas tenham paciência comigo, nos meus erros, nos meus deslizes. Eu tenho que ter paciência com os demais, porque eles vão deslizar. Não porque eles querem, simplesmente, mas porque muitas vezes inconscientemente nós estamos falhando, com boas intenções, mas falhando. E a paciência é a disposição para olhar além da situação presente. Você errou, mas além desse erro, quem é você? Quem é você para mim nesse relacionamento? Nessa amizade, nessa irmandade? Quem é você? Você não se resume a um deslize, você não se resume a uma palavra mal colocada. Eu preciso levar em conta que você é um ser humano como eu, você é frágil, você falha. 1 Timóteo 1,16 diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna.
Quando você achar que fez alguma coisa muito grave e que você não merece perdão, olha para Paulo. Ele fez muita coisa grave, mas ele foi perdoado por Deus. Quando você achar que alguém cometeu contra você algo muito grave, olha para Paulo. Ele mereceu perdão, aquela pessoa não merece perdão também? Se a gente for analisar muita coisa da nossa vida, a gente potencializa para mais. E a gente esquece que são problemas muito pequenininhos, que a gente dá muita importância e os nossos relacionamentos vão se desgastando por pequenas poeirinhas que a gente considera como rochas. E elas não são. Mas qual a implicação desses atributos? Qual a implicação da presença desses atributos? Versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu terminei o primeiro ponto falando justamente sobre humildade para perdoar. E agora eu começo o segundo falando sobre isso também. Porque ele termina o versículo 13 dizendo: perdoem como o Senhor lhes perdoou. O negocinho difícil. Veja só, manifestando os atributos expostos nesse nosso primeiro ponto, você tornará mais fácil a tarefa que é proposta no versículo 13. Suportar uns aos outros. Só se torna possível, só se torna real, quando essa ação é permeada pelo amor. Você não suporta, você não dá assistência, você não ajuda, não incentiva, não consola, não caminha junto de alguém que você não ama. Duvido. Muito complicado. A cabeça da gente, quando é muito jovem, vai para diversos lados. E às vezes a gente vai chegando perto de 18 anos, que saudade dessa época. Oh, Jesus. Aí a gente diz assim: não gosto de determinadas atitudes dos meus pais, vou embora. Estou de maior, sou dono do meu próprio nariz. Eu não suporto as ordens de vocês. Eu não suporto o jeito como vocês me tratam. Vou viver do jeito que eu quiser. Ótimo. Interessante, né? Aí você decide fazer isso e depois de pouquíssimo tempo você percebe que não vai conseguir. E aí volta com a cabecinha baixa, chorando e dizendo: me aceite de novo, foi mal, desculpa, me perdoa. Por que você volta atrás? Porque você, no final das contas, descobre que ama. Apesar dos defeitos, apesar de vez em quando não concordar com alguma decisão, alguma ordem, mas você ama. Aí você suporta. Você suporta tudo para estar do lado de quem você ama. Porque o amor, tudo suporta. Suportai-vos uns aos outros, só dá para suportar se amar. Não tem como ser diferente. Só dá para estar junto de quem a gente ama. E aí vem uma coisa muito complicada na questão dos relacionamentos, porque a gente, de primeira, só se relaciona com quem a gente tem afinidade. Mas no reino de Deus a gente pode só ter um grupo de afinidade ou nós somos irmãos do mesmo corpo? Percebe que não dá para eu ter só o meu grupinho? Eu posso sentar só nesse lado esquerdo aqui, mas eu devo me relacionar com as pessoas do lado direito. Eu posso sentar só lá no fundão do lado direito, mas eu tenho que me relacionar com todo mundo do lado esquerdo. Por quê? Porque nós fomos chamados a suportar uns aos outros em amor. E se eu quero andar junto com essa igreja, eu preciso amar todos dessa igreja. Ah, pastor, mas é porque eu gosto mais de fulano. Tá. Tudo bem. A intensidade desse amor, a gente pode até
abrir aqui que vai ter uma gradação maior para uns e menor para outros, mas você ama. Você caminha com eles porque você ama. É óbvio que alguns vão se encaixar mais com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, ok. Mas eu não posso amar uns em detrimento de outros. Eu amo a todos. Tenho os meus mais chegados, mas amo todos. Porque esse amor que eu vou me utilizar dele para suportar os outros, sejam meus irmãos, sejam meus familiares, sejam meus amigos, é o amor que Deus tem por mim, que Ele me ensina a ter pelos outros. É um amor desinteressado, é um amor que não coloca condições. Para caminhar junto é preciso que eu não somente ame, mas eu também releve a falha do outro, que eu amorosamente o corrija e que perdoe as queixas que surgirem entre nós, porque não dá para caminhar junto com mágoas do passado. Sempre vai ficar aquela história, naquele dia, naquela vez, quando a gente era novo. Isso vai impedindo a caminhada. Sabe quando você vai caminhando, geralmente quando a gente está com tênis velho, o sol de Campina Grande causticante, 35 graus ali na Marquês do Herval, e aí o seu solado descola. Isso já aconteceu comigo, saindo do meu trabalho, solado velho descolou. Ficou difícil um pouquinho de caminhar, né? Meu tênis agora é meu inimigo. E aí eu digo, tem nada não, vou continuar caminhando. Aí ele vai e descola mais um pouco. Eu digo, meu Deus do céu, tênis, me ajude, meu filho, falta tão pouquinho para chegar. Só que aí ele descola todo, dos 2 pés. Eu digo, bom, não tem dinheiro para comprar outro, não tem uma loja de calçados aqui, vou embora. Aí eu começo a sentir ali um certo desconforto. Eu digo, eu acho que vai ser melhor eu tirar esse tênis, porque ele já não está fazendo mais nada, o solado já foi embora. Aí eu tiro o tênis e começo a andar descalço. Só que o meu obstáculo agora não é o solado, não é o tênis, é o calor na sola dos pés. Veja que a cada momento que eu não vou relevando os problemas, eu vou potencializando esses problemas, vai ficando mais difícil de caminhar. Quando eu poderia ter simplesmente dito, não dá para caminhar assim, eu tenho que parar e observar por outro lado. Não dá para eu estar com esse tênis desse jeito, porque está me causando problemas e cada vez mais. Não dá para eu estar caminhando com os meus amigos do jeito que eu estou, porque isso está causando problemas. Eu não esqueço o que eles fizeram, eu não esqueço o que eu fiz. Eu me martirizo com coisas que eu falei, eles me martirizam com coisas que eles falaram, e a gente vai carregando aquilo ali e caminhando cada vez mais difícil, mais complicado. Para que a gente continue caminhando junto, é preciso relevar muita coisa, é preciso perdoar muita coisa, porque se a gente não perdoar, fica impossível manter o relacionamento saudável. Inicialmente, meus irmãos, nós de fato vamos estabelecer relacionamentos com pessoas que nós temos afinidades, mas qualquer ser humano na face da terra vai nos decepcionar, vai nos causar transtornos, até as pessoas com quem você tem afinidade. Para caminhar junto, é preciso perdão, e perdão sincero. Mas como nós conseguiremos conceder perdão? De forma que a nossa atitude seja como a de nosso Senhor, sem passar em rosto, numa oportunidade futura, as falhas das pessoas com quem nos relacionamos. Aí vem o versículo 14, um atributo adicional. Versículo 14 nos diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ele não tinha falado isso lá no versículo 12, mas ele fala agora, é um atributo adicional, o 6º atributo. Para isso é necessário amor. Mas eu já venho falando de amor lá desde o início. Esse impulsionar
de boas obras, esse impulsionar de boas atitudes que é colocado em nosso coração pelo próprio Deus, vai nos fazer perceber que nós não estamos isentos de causar em outros a mesma tristeza que eles nos causaram. Isso deve nos fazer perdoar. Você não vai querer ser perdoado? Com certeza. Você não quer chegar para uma pessoa e dizer assim, me perdoe, e ela dizer assim, não aceito, não aceito seu perdão. Isso vai causar uma ferida muito maior do que antes você já estava. Vai ser um momento muito doloroso da sua vida, mas quando ela diz, eu te perdoo, sai uma tonelada das costas. E quando você diz, eu também te perdoo, sai a outra tonelada das costas. Sai um peso enorme que a gente não consegue, não deve carregar. Nós precisamos perceber que do mesmo jeito que nós nos entristecemos nos nossos relacionamentos, nós também podemos ser os causadores da tristeza. Não é muito difícil que em algum momento a gente se pegue magoando aqueles que nós dizemos que amamos tanto. Que nós sejamos os causadores dos transtornos que tanto abominamos quando nos são causados. Você pode dizer, mas fulano agiu assim comigo. Se você pensar direitinho, você agiu daquela forma com outra pessoa. Mas você está brigando com aquela pessoa porque fez com você. Então dói mais em mim do que no outro. Sempre a minha dor é maior. Porque você não olha a dor do outro. Você não considera a dor do outro. Por quê? Porque você não ama o outro. Aí você não olha para ele. Mas se você amar o outro como você ama a si mesmo, e esse é um mandamento que nós recebemos, aí você vai perceber que nele existem dores tão graves e tão profundas quanto as suas. Que assim como você foi alvo de perdão, ele também merece ser alvo de perdão. O que eu quero dizer é que para manifestar os atributos que Deus nos comunicou para os nossos relacionamentos, para suportarmos uns aos outros, para perdoar como o Senhor perdoou, é preciso ter um coração preenchido com o seu amor, que é o elo perfeito. Está aqui no versículo 14. É por amar o outro que eu preciso dar uma segunda, uma terceira, uma 15ª chance, e quantas mais forem necessárias. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7? Não, eu te digo que 70 vezes 7. Obrigado, pastor, vou pegar agora meu celular e vou fazer a conta. 70 vezes 7, 490. Agora eu vou pegar meu caderno em casa e toda vez que meu irmão pecar contra mim, eu boto um tracinho. Aí forma outro tracinho, aí vai fechando as caixinhas e colocando X até dar 490. Quando ele estourar o cálculo, eu paro de perdoá-lo. É assim? Não é assim. O 70 vezes 7 quer dizer o seguinte: não importa quantas vezes o teu irmão pecar contra ti, perdoe. Porque não importa quantas vezes você tem pecado contra mim, eu já lhe perdoei na cruz do Calvário. Eu preciso fazer isso porque eu compreendo que o amor que me alcançou cobriu uma multidão de pecados, e não sou eu, e nem eu posso me colocar como alguém que não comete erros, que é irrepreensível. Sou falho. Mas por último, manter relacionamentos saudáveis, por agir como povo escolhido de Deus. É isso que está no versículo 15 e no versículo 16. Olha só. Versículo 15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E o 17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Atitude de paz que somente Cristo nos dá, em lugar da atitude de amargura e de contendas. Como é que você vai se relacionar de forma saudável com alguém se o seu coração está amargurado?
se você guarda rancor daquela primeira atitude ruim da pessoa, se o seu coração dá lugar muito facilmente a contendas, tudo você se irrita, tudo você quer brigar, que tipo de relacionamento saudável você pode ter com alguém que você não consegue ter paz com ela? Essa atitude deve governar como árbitro ou juiz todos os relacionamentos humanos. Eu falei, não dá para você caminhar junto de alguém que você não ama. Também não dá para caminhar junto de alguém com quem você não tem paz. É difícil. No que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Ah, pastor, eu já pedi perdão a ele que não quis dar, então o problema dele. O que dependia de mim, que era pedir um perdão, né? Eu já fiz. Aí ele não quer. A gente desiste tão fácil. Você foi uma segunda vez? Você falou de novo? Você bateu na porta? Se necessário, você até se humilhou diante da pessoa? Eu sei que a culpa não foi totalmente minha, mas eu vou assumir 100% porque eu quero estar em paz com ele. Você já fez isso? Você já sofreu o dano para não causar uma rachadura no relacionamento? A pessoa que errou com você, mas você diz assim, tem nada não, eu te peço perdão assim mesmo. Sabe por quê? Porque eu não soube lidar com a situação. Aí eu fiquei com raiva de você. Então eu lhe peço perdão por ter ficado com raiva de você. Se você me perdoar, está tudo certo. Zerado. Quantas vezes a gente faz isso? É imprescindível para um relacionamento ser mantido saudável que haja paz entre as pessoas. Nós fomos chamados para viver em paz. Paz entre filhos e pais, sendo guardado o devido respeito entre as partes, conforme o que está escrito lá em Efésios 6, do 1 ao 4. Paz entre os cônjuges, porque nós aqui, entre os nossos jovens, já temos vários casados. Eu sou um deles, e no Rio não, estou me considerando jovem porque ainda sou. Paz entre os cônjuges, compreendendo as suas funções no lar, obedecendo à vontade de Deus para cada um, e dependendo da sua graça para a manutenção e desenvolvimento desse relacionamento. Paz entre os amigos, observando os princípios bíblicos para essa modalidade, a exemplo do texto de Provérbios. Não seja frequente na casa do seu amigo, para que ele não se enfade de você, se aborreça. Saiba manter reservas nos seus relacionamentos, saiba se comportar de uma forma que um relacionamento não prejudique outro. Isso é muito necessário. Paz entre irmãos em Cristo, nós buscamos mais as virtudes do que a exposição dos defeitos. É certo que a gente, quando convive muito com algumas pessoas, vai perceber os defeitos delas. É natural. Não pergunte a Angélica, que ela já convive comigo há 12 anos. Ela vai dizer todos os defeitos que eu tenho e mais. Porém, se ela quer manter um relacionamento saudável comigo, ela precisa valorizar mais as minhas virtudes, que não são tantas, mas que elas falem mais alto do que os meus defeitos. Eu conheço vocês há pouco menos de 4 anos, aqui no Presidente Médici. Vocês já sabem alguns dos meus defeitos, eu já sei alguns dos seus, mas a nossa relação, para ser mantida saudável, também vai mais fortemente observando as virtudes de cada um, para que esse corpo de Cristo representado nessa comunidade seja coeso e possa trabalhar para a glória dele. Então, valorizar o que cada um tem de bom e não observar o que cada um tem de falha, porque falhas todos temos. Mas quais são as virtudes? Quais são os nossos pontos fortes? Potencializar o que é bom ajuda na manutenção da paz, até para que no momento oportuno haja espaço para algum tipo de orientação ou repreensão. Imagine só, que eu só olhasse para vocês aqui e dissesse assim: a Jubrac do Presidente Médici é assim, a Jubrac é assado, a Jubrac só me dá dor de cabeça.
qual seria o espaço que haveria entre mim e vocês, para que em algum momento eu desse algum tipo de orientação? Para que eu chegasse aqui e dissesse assim: minha gente, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nós precisamos ser mais fortes, nós precisamos ser mais ativos. Alguém poderia se levantar e dizer: pastor, mas o senhor só reclama da gente? O senhor não vê nenhum das nossas virtudes? Não tem um lado positivo nisso? Pois é, de fato, eu preciso e você precisa ver quais são os pontos positivos das pessoas com as quais você se relaciona. E habite ricamente em nós a palavra de Cristo, porque ela é a nossa bússola. Ela é que nos traz os direcionamentos, as diretrizes para uma vida que agrada a Deus, seja individualmente, seja na coletividade. Eu quero manter um relacionamento saudável. Procura na Bíblia. Qual o tipo de relacionamento? Tal. Qual o tipo de atitude que eu devo ter? Está aqui. Para qualquer coisa na sua vida, aqui tem resposta. Ensinemos aos outros, ou seja, ajudemos no crescimento pessoal, intelectual e espiritual das pessoas com as quais nos relacionamos, de modo que nós também obtenhamos algum tipo de benefício desses ensinamentos. Veja só, você não deve se relacionar com pessoas que não te promovem crescimento, pessoas que são vazias. Você deve buscar pessoas com as quais você caminhe junto e cresça junto. Qual é o tipo de amizade que você tem? É o tipo de amizade que te coloca para perto de Deus ou que te afasta dele? É o tipo de amizade que te fortalece a fé em Cristo ou que coloca você em dúvida quanto à sua fé em Cristo? Qual o seu relacionamento emotivo, afetivo? É com uma pessoa que tem a mesma fé que você ou é um jugo desigual? Com quem você quer casar? Com alguém que tenha em mente a formação de uma família que glorifica a Deus e a criação de filhos no caminho do Senhor? Ou com alguém que só tem aspirações profissionais e extremamente gananciosa? Aconselhemos uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, quando alguém vier te pedir uma orientação, não diga o que está na sua cabeça, não diga o que o coach falou na internet. Vá na Bíblia, medite e fale. Peça a Deus orientação para que depois da orientação dele, você oriente alguém. Busque na palavra o que dizer, como agir, uma maneira produtiva de fazer com que a pessoa tome decisões bíblicas e que tragam glória para Deus. Porque a gente está cheio de pessoas que dizem assim: se fosse comigo. Você já ouviu essa expressão? Você está passando uma dificuldade e o outro: se fosse comigo não tinha feito isso. Se fosse comigo eu já tinha resolvido. É uma facilidade tão grande. Quando aperta no calo daquela pessoa, a gente vê onde é que vai dar. Porque não é pela força do braço, não é pelo entendimento, não é pelo tanto que nós ganhamos, é simplesmente pela sabedoria de Deus que nós conseguimos tomar decisões que sejam produtivas para a nossa vida. Cantemos juntos, meus irmãos, salmos, hinos, cânticos espirituais, que no momento que a gente estiver cantando junto, mesmo sem ser muito entoado, mesmo com a voz rouca como eu estou hoje, mas que a gente tenha gratidão no coração pelo que Deus é em nós. Você está cantando uma música, você sabe a letra daquela música, canta pensando assim: o que é que Deus é para mim? Vai ter outro sentido, por tudo que Ele tem feito. Não só quando você canta te agradeço, mas você olha assim: o que é que Ele fez por mim essa semana? Rapaz, quanta coisa. Canta com essa gratidão, como Ele tem agido através de nós. E a gente canta unidos para a sua honra e louvor. Enfim, tudo o que nós fizermos, inclusive principalmente nos nossos relacionamentos, seja em palavra ou em ação, que seja feito em nome do Senhor Jesus,
com base na gratidão que nós temos a Deus e objetivando trazer a Ele a glória que lhe é devida. Para manter relacionamentos saudáveis, nós vimos aqui o que é necessário. Então, que nós mantenhamos todos os nossos relacionamentos saudáveis para a glória de Deus. Que Ele nos ajude nessa tarefa que não é fácil, mas só pode ser feita com o auxílio dEle, com a orientação que está na sua palavra. Amém?